Transmissão iniciou, deixa eu ver aqui. Pronto, nós estamos ao vivo agora pelo Notícias da Hora. Boa tarde a vocês que nos acompanham agora ao vivo, aqui através da nossa página, né? Nós estamos hoje em uma plataforma inovadora, diferente, inclusive, estreando aqui com o delegado, amigo nosso lá de Feijó, doutor Railson, né? Que o Railson Ferreira, o delegado que está à frente da delegacia lá de Feijó, vem fazendo um excelente trabalho junto às investigações que estão sendo feitas pela Polícia Civil, né? O delegado Railson, que é natural de Feijó, né? E hoje nada melhor do que atuar no próprio município onde nasceu e se criou. Doutor, obrigado por o senhor ter aceitado bater esse papo com a gente. Eu fico lisonjeado do senhor poder atender a gente aí para estar passando informações referentes às investigações que estão sendo feitas, não só quanto à questão de tráfico de droga, quanto à questão de crimes acometidos aí no município, mas também sobre esse caso bárbaro que aconteceu de uma adolescente, né, que degolou a própria tia em Feijó, que inclusive nós conversando em off, o senhor disse que existe muitas informações desencontradas, então nada melhor do que o delegado responsável para falar. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Ele está ouvindo direitinho? Estou ouvindo, sim, estamos ouvindo bem. Eu que agradeço a oportunidade de estar levando o nome da Delegacia de Polícia Civil de Feijó para todas as redes sociais, né, seja em todas as plataformas. É sempre muito bom. Delegado, como é que a gente soube, né, inclusive foi uma notícia que chocou todo o estado do Acre, né? É um fato que não é muito comum acontecer, mas que a gente vê acontecer em outros lugares do mundo, até em outros estados do Brasil, mas a gente nunca espera que isso aconteça no nosso estado. E eu pergunto isso para o senhor enquanto delegado, o senhor já deve ter visto diversas situações, digo até durante o curso de formação, até chegar a assumir a delegacia, ver um crime desse não é nada comum, né? Eu acredito que o senhor deve ter ficado assustado com isso também, né? William, eu gostaria de dizer que não é comum, mas Feijó, em 2021, ficou em segundo lugar entre a cidade e o estado do Acre no número de homicídio, né? Nós perdemos apenas para Rio Branco, ganhamos inclusive de Cruzeiro do Sul. Eu sou de Feijó, tenho 38 anos, e é cultural que os crimes que aconteçam aqui na cidade, os crimes relacionados à vida, sejam crimes bárbaros, cruéis e que choquem a sociedade. O ano passado nós tivemos vários homicídios, praticamente todos na zona rural. Nós tivemos pessoas mortas porque atirou em uma mucura, que é um rato, né, grande. Nós tivemos irmão esfaqueando o pai e o irmão. Nós tivemos também um caso de um cara que invadiu uma casa, matou 3 pessoas e lesionou 2 outras pessoas, apenas porque uma das pessoas que ele tinha um relacionamento não mais a queria, e inclusive essa pessoa nem estava na casa, ele matou todas as pessoas apenas para atingir a pessoa com quem ele convivia. Então, e nós tivemos vários outros homicídios passionais aqui na cidade o ano passado. Então é cultural que Feijó tem esses crimes bárbaros. Então eu gostaria de dizer que não é comum, mas é comum. Inclusive, com o tempo, com a prática, você vai acabando ficando mais grosso, a empatia vai diminuindo, você vai fazendo seu trabalho com profissionalismo, mas o emocional muitas vezes acaba por não ser mais aquele emocional que você tinha quando ingressou na carreira. Eu estou agora como delegado há 1 ano e pouco, mas eu já trabalhei como escrivão há 8 anos e meio. Então, nesse intervalo de tempo, você já vê muita coisa. E, de fato, foi um crime que chocou a sociedade acriana, né? A sociedade feijoense, porque tratava-se de uma família muito bem conceituada aqui na cidade, uma família bem antiga, bem tradicional e bem vista. Uma família que vive dentro de uma igreja, da Igreja Católica, foi criada da liturgia,
e de uma hora para outra você se depara com um caso que não se esperaria daquele seio familiar. Entendeu? Então a surpresa para mim foi de onde veio especificamente, do seio familiar. Mais que Feijó tem esses crimes bárbaros, já é, eu não poderia dizer cultural, porque cultural abrange uma cultura, né? Mas é comum. Infelizmente é bem comum. Doutor, o senhor teve a oportunidade, claro, de conversar com essa adolescente. Ela tem 14 anos mesmo? Essa é a idade real dela? 14 anos de idade. 14 anos. O senhor notou em algum momento durante a sua conversa com ela algum sinal de arrependimento, de que ela fez aquilo de um ato impensável, algo do tipo? Não. Em momento algum ela demonstrou arrependimento. Eu conversei com ela no dia do crime, no hospital, no momento que a gente estava lá com o menor e primo dela, que foi lesionado por ela. Estávamos com o corpo da vítima também para serem analisados, periciados. Conversei com ela ali, depois conversei com ela na madrugada aqui na delegacia e, por último, conversei ontem. Ontem a gente conversou bastante. Hoje ainda conversei com ela, né? Mas interrogatório, eu vi ela ontem, na presença do conselheiro tutelar. A gente fez uma oitiva de mais de 20 minutos, né? De forma informal e formal, porque formal eu gravei 10 minutos de conversa e informalmente a gente conversou mais uns 10 minutos. Eu fiz uma conversa gravada exatamente para que a conversa saísse de uma forma livre, espontânea, não tivesse a interrupção da digitação, porque quando você digita, você acaba perdendo o feeling, acaba perdendo a sensibilidade e o enredo, né? Muitas vezes o enredo acaba sendo conturbado pelas pausas que se dá ao digitar um texto. A menina, durante todos esses tempos, momentos que eu conversei com ela não demonstrou qualquer sentimento, Williams. Nem sentimento negativo, nem sentimentos positivos que nós consideramos enquanto seres humanos. Ela não foi comigo irônica, ela não foi soberba, ela não foi petulante, não foi arrogante, ela não demonstrou medo, não demonstrou arrependimento, não demonstrou aflição, qualquer sentimento. A menina, inquestionavelmente, ela demonstrou uma neutralidade de sentimentos. Eu já tinha visto um caso igual, com um outro menor que havia matado um senhor pouco antes de eu chegar. Eu ouvi esse menor 3 vezes, e nas 3 vezes também não vi nenhuma emoção, nem ruim e nem boa. A mesma forma com a menina ontem. E isso me chocou, isso ainda me comove. Não o ato bárbaro dela ter matado, isso já não me comove mais, mas o ato dela não demonstrar qualquer sentimento, porque normalmente um ser humano, Williams, ele estaria aflito, estaria chorando, ele estaria com um mix de sentimento ao mesmo tempo. Desde uma raiva da tia que ela poderia ter, até o arrependimento por estar presa. Ela está apreendida, é uma menor que está apreendida. E ela demonstrou uma tranquilidade, mas uma tranquilidade que não era irônica, uma tranquilidade. Como se ela tivesse feito uma coisa comum do dia a dia dela e que não fosse errado. Eu perguntei a ela se ela entendia que aquilo era errado. Ela disse que sim. Perguntei a ela se ela se arrependia. Ela disse que não, que faria novamente. Quando ela falava, ela não exalava sentimento de raiva, por exemplo. Não me arrependo, faria de novo. Não. Ela disse de uma forma muito sublime. Não me arrependo e faria novamente. Mostrando uma neutralidade de sentimentos. Isso me chamou muita atenção. Doutor, existe fortes boatos, na verdade, isso é boatos, né? E foi colocado em textos jornalísticos pela imprensa criana, algo referente a ela ter feito isso por conta de algum ritual satânico, por ela ter algum envolvimento com a espiritualidade, né? Eu pergunto ao senhor, até onde isso é verdade? Existe essa possibilidade? Não existe? Ela descartou? O senhor chegou a indagar ela a respeito disso? A gente tem que partir de 2 premissas, Williams. Todas as ações humanas, eu acredito que todas as ações humanas, elas são guiadas pelo nosso consciente e pelo nosso inconsciente. Quando eu falo inconsciente, eu não falo necessariamente em coisa mística. Eu falo a questão física, científica mesmo. O outro panorama que a gente tem que analisar é que a moça, quando ela praticou esse delito,
ela não o praticou levado por qualquer ritual. Isso está muito bem claro para a Polícia Civil. Apesar de que todos os fatos da vida, eles são desencadeados muitas vezes por uma fé, por uma religiosidade, seja em qualquer crença, desde um Deus bíblico até um pedaço de caneta, se você assim considerá-lo como um Deus, esses são os fatos da vida. A gente não pode dissociar as nossas ações dele. Se você assim considerá-lo como Deus, esses são os fatos da vida. A gente não pode dissociar. Você está me ouvindo? Está conseguindo me ouvir, doutor? É porque estão me ligando. Ah, tá. Pronto. Então agora já voltou o Tá. áudio aqui. Tá ouvindo, né? Tô lhe ouvindo. Tô lhe ouvindo. Tô te ouvindo bem baixinho agora. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem baixo. Tá, eu vou aumentar um pouco aqui. Tá, tô ouvindo legal agora. Então, quando você pergunta, existe algum ritual? Não. A Polícia Civil, ela trabalha com fatos comprovados, que a gente pode comprovar. Essa questão mística, apesar dela existir, fazer parte da nossa vida, ela não é comprovada e a gente não traz aos autos, a gente não traz para apreciação do judiciário, por conta de que trabalhamos com provas técnicas e científicas. Então, se você perguntar como ser humano, eu acredito que talvez tenha, sim, uma nuance de ritual, uma nuance mística. Agora, como delegado, que analisou o caso desde o primeiro momento, que eu estava na cena do crime, ouvi as pessoas, fiz análise dos objetos apreendidos, inclusive os cadernos, eu digo categoricamente que não. Não houve qualquer ritual satânico, não houve qualquer ritual de natureza religiosa, mística, que promovesse aquele ato desencadeado pelaquela adolescente. Categoricamente, não. Doutor, teve também uma situação dela ter deixado uma carta, né, escrita, eu estive aqui. Ela explicou para o senhor por que ela deixou essa carta, qual foi o intuito dela, nesse momento dela ter deixado essa mensagem? Perdi contato com... Tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo. Tá me ouvindo? O senhor entendeu minha pergunta? Deu para chegar aí? Eu não estou te ouvindo agora. Deu para chegar aí a pergunta? Eu estou lhe ouvindo. Espera que já volta o áudio. Está me ouvindo? Não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Tá, deixa eu ver aqui. Oi, testando. Está ouvindo ou não? Não? Veja se está a configuração do seu áudio. Deixa eu ver aqui. Tá. Tá ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Eu estou lhe ouvindo. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Não te ouço. Não, né? Tá bom. Então, eu vou encerrar aqui, gente, né? Porque eu tive um problema técnico com o condutor. Eu vou mandar de novo para o senhor o link. Espera só um pouquinho. Oi, testando, 1, 2, 3. Não estou te ouvindo ainda. Não, né? Tá, eu vou testar aqui. Só um pouquinho, gente, que a gente está com um problema técnico aqui que o doutor deu aqui, que aconteceu. Mas eu vou tentar solucionar aqui o problema. Certo? Aqui, convidar, copiar. Pronto, vou remover ele. Vou mandar de novo. A gente continuar a nossa entrevista. Tá? Entra por esse link. Porque lá, para vocês entenderem, gente, lá em Feijó, a conexão da internet é ruim, as pessoas ele está pelo telefone, estão tentando ligar para ele. Ele não está... quando liga, perde o sinal 3G, né? Então, eu tirei ele aqui, vou colocar ele novamente, para a gente continuar aqui os nossos questionamentos. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Está ouvindo, né? Estou sim. Maravilha. Então, vamos lá. A gente ainda continua ao vivo, a gente continua no ar aqui. A pergunta que eu tinha feito para o senhor anteriormente, referente que a adolescente ela deixou uma carta escrita, né? Uma carta não, uma mensagem, né? Dizendo, eu estive aqui.
ela explicou para o senhor, durante o depoimento, por que ela escreveu aquela mensagem, por que ela fez aquilo, se aquilo foi um ato de soberba dela, que o senhor disse que ela não foi soberba em nenhum momento, mas isso não foi um ato vamos dizer assim, de poderio dela em relação a essa ação? Pode ser, é aquilo que eu lhe falo. Muitas vezes a gente age por sentimentos que a gente não percebe. Os sentimentos perceptíveis, eu não consegui captar nenhum, a não ser uma fraqueza que eu percebi nela, quando eu a perguntei se ela era feliz. E ela baixou a cabeça, em questão de um segundo, levantou a cabeça no outro segundo e respondeu que não. Naquele momento ali eu vi uma fraqueza dela. Foi o único momento. Né? Sobre a questão dos cadernos, o que acontece? 2 cadernos foram apreendidos. Um caderno com a frase estive aqui, um coração, que inclusive circulou na internet, ficou bem popular essa foto. Isso. No outro caderno, essa frase foi escrita no dia do crime, porque o caderno está manchado de sangue. A mão dela estava cortada, porque durante a luta corporal ela acabou lesionando as 2 mãos, inclusive foi atendida no hospital para poder costurar. No outro caderno, Williams, tinha uma narrativa, como se fosse um diário, onde ela fazia a exposição dos sentimentos dela. E nesses sentimentos ela falava muito sobre a morte. E fazia questionamentos de como a família iria reagir quando soubesse de um ato grave que ela cometeu. Ela não dizia que seria uma morte, queria matar alguém, mas denotava que seria algo nesse viés. Porque ficava muito bem clara a mensagem, o culto à morte. E eu questionei a ela o porquê daquelas mensagens naqueles caderninhos que ela utilizou como diário. Ela disse porque ela usou o verbo, eu gosto da morte. Foi esse o verbo que ela disse. Né? Eu gosto da morte. Ela usou o verbo gostar, em continuidade com a frase. Então ali dá para entender que talvez de forma inconsciente ela já tivesse planejado a morte da mãe, mas de uma forma inconsciente. A Polícia Civil conclui que de forma consciente ela não planejou a morte da tia, né? Ela não planejou muito previamente, porque na declaração dela, ela diz que o planejamento se deu no mesmo dia do crime. Algumas horas antes ela decidiu que iria matar a tia, fez a preparação material, apoderou-se de uma faca da própria casa dela e, quando foi para a casa da tia, levou a faca consigo para poder começar os atos de execução. Doutor, ela explicou os motivos do porquê que ela tirou a vida da tia? Ela nos disse, né, eu a ouvi na presença de um conselheiro tutelar, ela nos disse que a razão seria o fato dela odiar a tia. E ela me disse assim, eu digo, por que você matou sua tia? Ela disse, porque eu odeio minha tia. Mesmo que as pessoas achem que nós temos uma boa relação, eu a odeio. Eu digo, mas por que você a odeia? Ela disse, porque ela não me permite sair de casa. Eu estou há 2 anos trancado dentro de casa, desde a pandemia, que eu não estudo, eu não posso sair com meus amigos para tomar sorvete, e em razão dela me prender em casa à noite, eu passei a construir esse ódio dela. E eu perguntei, mas você está com sua tia há poucas semanas, tendo em vista que William, só para você entender, a mãe dela foi para Maringá e a deixou sob os cuidados da tia durante a noite. Durante o dia ela ficaria na casa dela, normal, e durante a noite ela atravessaria a rua e iria para a casa da tia. Porque a casa dela fica de um lado, do outro lado da rua fica a casa da tia, onde ela estava dormindo. E eu perguntei, mas se você odeia a sua tia, tendo em vista que você está só 2 semanas com ela, aproximadamente, ela disse, exatamente, foi nesse período que eu construí esse ódio. O ódio não era de antes. Foi nesse intervalo de tempo que minha mãe estava para Maringá e que eu fiquei sob a responsabilidade dela durante a noite. Delegado, e quanto à questão da justiça? A gente sabe que ela, por ser menor de idade, ela não responde quanto maior. Qual a pena que ela pode sofrer relacionado por ela ser menor de idade? Ela vai pagar de alguma forma? O que vai ser feito contra ela? Como é que funciona?
O caso, ele ainda não foi encerrado, né? Inclusive, hoje eu vou ter uma entrevista com o pai da falecida e com o irmão da falecida, e parece-me que tem coisa nova, Williams. Parece que tem coisa nova, eles me ligaram, disseram, delegado, precisamos falar com o senhor, tem coisa nova, eu não sei que coisa nova é essa. Então, a investigação ainda não terminou, apesar de que eu entendi que estaria parcialmente concluída, mas ainda não está. Então, respondendo ao que você perguntou, encaminhamos o caso para o judiciário. O juiz optou pela internação. Quando ela for julgada, daqui a aproximadamente 45 dias, o juiz vai decidir que tipo de medida socioeducativa irá aplicar à moça, a Catarina, de 14 anos de idade. Acredito, pela experiência, pela análise da lei, eu trabalhei no judiciário 6 anos e pouco como assessor de juiz. Então você acaba tendo uma ideia de como os juízes se comportam nesses casos. Eu acredito piamente que ele vai manter a internação. Ela, pela lei, poderá passar apenas 3 anos internada, não poderá passar mais do que 3 anos. O tempo que ela vai ficar, se vai ser 1 dia ou 3 anos, que vai de 1 dia a 3 anos, caberá ao juiz. Ela será analisada periodicamente por uma equipe multidisciplinar lá da pousada, para onde ela foi encaminhada hoje, que é a pousada Mocinho Magalhães, aí na cidade de Rio Branco. E depois que ela é analisada por esses peritos, por esses profissionais, eles fazem um relatório para o juiz analisa o relatório, faz outra audiência com ela e decide se vai mantendo ela internada ou se promove ela para uma outra medida socioeducativa, como, por exemplo, a semi-liberdade. Mas a semi-liberdade não tem um AC. A semi-liberdade é como se fosse aquela pousada onde ela fica fora de casa à noite, durante o dia, e se recolheria na pousada à noite, entendeu? Então isso não tem no Acre. Então ela sairia da internação diretamente para a liberdade assistida, que é outra medida socioeducativa. A liberdade assistida é aquela que ela fica na casa dela e é acompanhada pela equipe. Mas isso aí, Williams, vai ficar à disposição do judiciário, porque é ele que decide. A nossa parte é investigativa. Mas, pela lei, eu acredito que ela deva permanecer os 3 anos internada, porque é um crime bárbaro. E levando em consideração que, na minha percepção de leigo, de doutor de Google, né, como se fala, a Catarina é uma sociopata. Sociopata. Eu acredito, mas quem poderá dizê-lo é o perito, né? Apenas uma análise muito leiga de alguém que consultou o Google e sabe muito pouco. Doutor Railson, olha, eu quero ser imensamente grato pelo senhor ter recebido a equipe do Notícias da Hora, a minha pessoa. Fico lisonjeado de ter falado com o senhor. Muito obrigado, muito esclarecedor as informações que o senhor trouxe referente a esse caso. Nos colocamos aqui à sua disposição, caso o senhor precise fazer algum relato futuramente relacionado a isso. E parabéns pelo excelente trabalho que o senhor vem desenvolvendo junto ao município de Feijó. Não, Williams, eu que agradeço, né? Agradeço, e sempre que eu estou com a imprensa, e aqui eu vivo na imprensa, né? Os meninos falam que eu gosto de estar na rádio. Eu vou na rádio toda semana. Tem dias que eu vou na rádio, em 2 rádios no mesmo dia. Eu gosto porque é um trabalho de transparência. Você levar o serviço público para a população e se aproximar dela é um dever seu. Eu tenho isso como meta. Não é para se aparecer. É dizer, população, eu estou aqui, estou fazendo isso e isso, e minha porta está aberta. Inclusive, tem gente aqui para eu atender e eu estou de bermuda, porque daqui a pouco eu vou para a academia. Né? Então, a nossa Polícia Civil é uma polícia que atende as pessoas na hora que elas chegam. Isso sem demagogia e sem hipocrisia. A gente trabalha até o ponto de adoecer, né? Mentalmente e fisicamente. Então, eu sou muito grato à Polícia Civil, sobretudo a de Feijó. A gente é considerada, talvez, a melhor Polícia Civil do interior do Acre. Os nossos dados são muito grandes comparados a outras cidades, né? E isso é de ciência da direção e eu acredito que de todo o estado do Acre. Então é sempre bom enaltecer o trabalho da nossa polícia aqui. Obrigado. Obrigado. Um abraço para o senhor, fique com Deus e um excelente trabalho para o senhor. Obrigado, meu querido.